Olá, lobinhos e lobinhas, melhor possível. A história de hoje do livro da Jungle é a história dos agentes funerários. E, dentre eles, o crocodilo Jacala, que era um crocodilo gigante, enorme, que certa vez tinha lutado com Mowgli. A gente comentou sobre ele em algum momento. Eles tiveram uma briga muito feia, em que Mowgli acabou quebrando a ponta do punhal dele no dorso de Jacala, que era muito grosso, sem fazer muita coisa. E foi uma briga tão feia que acabou em empate. Né? Mowgli já era muito forte nesse momento. Mas não é sobre isso que vamos falar hoje. Vamos falar da história de Jacala, desse crocodilão, desse crocodilo gigante. Mas antes de tratar dessa história, eu peço que você dê o like, se inscreva no nosso canal, poste seus comentários. Estamos prestes a quase terminar, falta muito pouquinho para a gente terminar o livro da Jungle. Os agentes funerários é uma história que trata da conversa de três animais. Por que esse nome, os agentes funerários? Você sabe muito bem que quando se trata de funeral, se trata de morte e tudo mais. E tanto o crocodilo, ele caça como come cadáveres se ele encontrar. O pássaro morouro é um pássaro de rapina, uma ave de rapina com um bico muito grande, com as pernas muito longas. E o chacal também se alimenta de restos de caça de outros animais, inclusive do crocodilo. Dizem até que se houver alguém que tenha de atacar um chacal em determinado momento e houver a parceria entre ele e o crocodilo, a coisa não dá muito bem, tá certo? Então, assim, geralmente havia um jogo bem parecido com aquela história entre Tambaqui e Shere Khan, que Shere Khan caçava e Tambaqui comia os restos. O crocodilo geralmente caçava e comia restos, o chacal dele, tá certo? E estamos aqui falando, pense num ambiente em que você tem um grande rio da Índia, certo? Um entardecer com aquela luz dourada naquela água bem espelhada. O rio tão calmo que parece até mesmo que tem um conjunto de vários lagos ali, com pássaros passando para ir para seus galhos para dormir, de todas as cores, com todos os barulhos que a gente sabe de uma natureza intensa. E aí você também tem morcegos passando, e no meio desse rio vai passando aquele barqueiro remando nas águas calmas, que escuta uma voz. Claro, ele não vai entender dessa maneira, mas escuta aquela voz que no meio da nossa fábula vai dizendo: respeitem os velhos e os doentes. E aí o barqueiro olha para trás e vai fazer algum gesto meio indignado para aquele barulho, mas segue seu caminho. E mais à frente, daqui a pouco, vem aquele pássaro morouro pousando por ali, escuta essa mesma voz dizendo: respeitem os velhos e os doentes. E aí o pássaro morouro para num banco de areia em direção àquela voz, tentando entender, e na mesma hora percebe a presença de um chacal se aproximando, se coçando todo, se mordendo, tentando se lavar na água do rio e dizendo que todas as pulgas, que todas as pragas caiam sobre os cachorros dessa aldeia. Vamos entender também que na beira desse rio existia um Mungergaunt. É mais ou menos uma escadaria, eu não sei se vocês já viram em algumas novelas ou então alguns filmes, que na Índia eles tinham o costume de fazer umas escadarias, né, de pedra, para que as pessoas pudessem se descer para o rio e se banhar. E geralmente era próximo às aldeias. E havia uma aldeia pequena próximo àquele lugar em que eles estavam. E o chacal vinha correndo dessa aldeia. E ele maldizendo: olha, só porque eu quis pegar um sapatinho que estava lá, sujo, e aí uma cadela me atacou e todos os cães da aldeia vieram me atacar também. Estou todo mordido aqui. E o pássaro morouro olhou para ele assim e disse: ó, eu ouvi falar que dentro daquele sapatinho havia um filhote que não tinha nem aberto os olhos. E aí o chacal disse: ah, então quer dizer que foi por isso que eu fui atacado e mordido? Pois é, você deveria tomar mais cuidado. Deveria perceber as coisas, deveria olhar. Aí na mesma hora,
o chacal percebeu uma presença se aproximando. E aí ele disse, mas eu não tenho a sabedoria do pai dos pobres. Eu não tenho tamanha grandeza, tamanha inteligência como ele tem. E aí o pássaro mororo percebeu alguma coisa diferente e disse, olha, eu costumo dizer que do mesmo ovo nasce um covarde, um chacal e um bajulador. Coisa boa não tem aí. Não, é porque você não sabe, você não conhece o pai dos pobres, não conhece o ser, o senhor de todo o rio. E na mesma hora o pássaro mororo percebeu uma presença se aproximando e aí escutou aquela voz novamente saindo da água dizendo assim: respeitem os velhos e os doentes. E aí o pássaro mororo viu aquele crocodilo gigantesco, com mais de 14 metros, certo? Com sua boca enorme, aquela cabeça triangular, e o dorso, as costas dele toda serrilhada daquelas pontinhas. Um crocodilo enorme, o maior que vocês puderem imaginar, certo? E aí, na mesma hora o chacal disse: o senhor ouviu, pai dos pobres, todas as coisas boas que eu estava falando sobre você? E aí o crocodilo disse: não, eu não ouvi muito bem. Ele tinha ouvido sim. Eu estava com a cabeça meio que embaixo d'água e não escuto muito bem porque eu já sou um pouco velho. Aí o chacal continuou a bajular ele, chamando ele pai dos pobres, de senhor dos senhores. E ele sabia que o crocodilo gostava dessa bajulação, e o crocodilo sabia que gostava da bajulação, e ficava entre os dois aquele jogo de entender mais ou menos o outro lá, de maneira que cada um ficasse muito feliz, um com a bajulação e o outro em ser bajulado. Em meio a tudo isso, o crocodilo começou a falar: olha, as coisas já não são como eram antes. Eu antes era amado, era aclamado, era tido como um deus. As pessoas faziam oferendas para mim. Aí o pássaro mororo disse: olha, não é bem assim. Ainda há pouco eu vi uma senhora jogar uma guirlanda lá de cima da ponte para você. E aí o crocodilo olhou assim, jacal olhou assim e disse: olha, ela está confundindo. Ela já não vê direito. Ela é a esposa do doceiro. Tá meio cega. Ela jogou num galho grande pensando que era eu. Eu poderia ter atacado ela para mostrar a diferença entre eu e aquele galho. Mas eu quis ver a boa vontade dela. Né? Ela estava fazendo uma oferenda para mim. E a gente tem que ver essas coisas. Eu tive que aprender a ser humilde com o tempo. Porque sem humildade a gente não é nada nesse mundo. E aí na mesma hora, mais uma vez, o chacal vai bajulando e dizendo: muita sabedoria sua, ó pai de todos os pobres. Aí ele disse: olha, houve uma época em que os rios encheram bastante, e eu acabei entrando pelas ruas de uma aldeia. E no meio dessas ruas, um homem gritou: vamos matar ele com o machado. E na mesma hora, o sacerdote disse: não, não faça isso, ele está levando a cheia com ele. E aí as pessoas começaram a jogar guirlandas em mim, fazer oferendas, e até teve uma boa alma que colocou uma cabra diante de mim, eu pude me alimentar. E aí o chacal disse: uma boa cabra é muito bom. E aí o crocodilo disse: que nada, não, ela tem muitos pelos. Mas enfim, uma boa cabra quando é jogada na água, vez ou outra, é muito bom. A gente só tem que tomar cuidado que de repente eles às vezes colocam uma isca dentro com uma cruz que não faz muito bem. Às vezes eu me alimento de muitas coisas, faço minhas caças. Teve certa vez que um barqueiro encalhou num dos bancos de areia e desceu para empurrar. E aí eu fiquei à espreita observando ele. Eu poderia ter atacado logo, mas eu esperei que outros dois viessem ajudar ele. E naquele dia eu me alimentei de 3 de uma vez só. E o chacal disse: olha, precisa de muita inteligência para isso. E aí o crocodilo rebateu, disse: de maneira alguma, isso é só uma questão de estratégia. Temos que estudar os homens, entender o costume deles. Por exemplo, eu sei que quando tem uma argola de metal em um raminho,
na porta de uma casa, eu sei que ali nasceu uma criança e que em breve ele estará se banhando no Gaunt. E ele poderia atacar, né? Por exemplo, eu quando vejo homens passando com muitos presentes, eu vejo que tem uma moça que está prestes a casar. Ela vai se banhar no Gaunt também. E o mais importante, perceber as cheias e as vazantes das estações que fazem com que haja terra nova no leito dos rios. E aí o Chacal disse, do que importa isso? Terra nova? Terra nova significa que os homens vão plantar ali, vão pisar na lama, um vai querer plantar batatas, outro vai querer plantar alguma coisa. Certa vez eu vi uma disputa entre dois desses homens, e um deles bateu com o pau na cabeça do outro e fugiu. E aquele ali, antes que os outros viessem, eu já devorei aquele. E aí os homens passaram muito tempo discutindo se deveria chamar os ingleses, se deveriam resolver por ali, e depois de muitas horas decidiram que deveria resolver por lá. Porque são assim, os ingleses, aqueles de pele branca, geralmente vêm pôr umas ordens de enforcar assassinos e tudo mais, mas no fim das contas eles pouparam comigo ter que fazer um funeral, ter que colocar ele sobre uma tábua, ter que tocar fogo nele, porque o costume dos indianos era esse. Tinha os funerais, eles enrolavam o cadáver, colocavam assim as flores em cima e tocavam fogo e deixavam que o rio levasse. E aí Jacala se alimentava deles também. Então veja assim, Jacala ia contando tudo isso, né? E no meio disso tudo, o Chacal bajulando e bajulando o crocodilo, na mesma hora o pássaro mororo olhou assim, que gostava aqui e ali de fazer uma provocaçãozinha, como quem disse assim, olha, quando tem um chacal falando demais, quando tem um chacal no meio das estações, a próxima estação jamais. Uma provocação assim que só na linguagem dele eles entendiam. E o chacal se absteve de atacar o pássaro, porque o pássaro tinha um bico enorme, e o pássaro, que também era um tanto quanto covarde, manteve seu lugarzinho ali. E nisso, Jacala continuou contando sua história, né? Olha, quando estavam construindo essa ponte, havia um homem branco que comandava tudo. E ele, vez ou outra, descia na sua embarcação com a sua espingarda, procurando. Ele está aqui, ele não está. Alguns homens morreram durante aquela construção e eu devorei eles, certo? Alguns eu ataquei. Ele mesmo era conhecido como o terror daquilo ali, de toda aquela região, de toda aquela aldeia. E quando terminou de construir aquela ponte, o homem branco tinha ido embora, tá certo? E ele comentou que nas cheias do rio, às vezes, ele via alguns homens boiando no meio de barulhos e mais barulhos, né, de canhões e tudo mais. E que os homens brancos geralmente tinham barcos muito grandes. O Chacal disse, realmente, eles têm barcos negros grandes que fazem muito barulho e que são maiores do que essa aldeia. E aí o Murger, o crocodilo, Jacala, disse a mesma, disse, sim, muito maiores. Nós vimos tudo isso aí. Ele disse, pois uma vez eu fui seguindo o rio acima e vendo que alguns homens com a jaqueta vermelha, morrendo, eu ia devorando, comendo, mas sempre há espaço para algo mais. E eu percebi que não eram homens brancos, eu pensei que era a princípio. Ouvi até rumores que os ingleses tinham morrido, mas não, eu só via homens da nossa terra aqui mesmo. E aí teve um momento que eu percebi que uma embarcação ia passando no meio do rio, coberta com folhagens. Ele estava se referindo naquela guerra, uma guerra chamada Revolta dos Simpaios, em que os indianos se revoltaram contra os ingleses e tentaram retomar o controle de tudo. E aí, com as várias mortes, ele sempre via os indianos morrendo lá. Mas naquela embarcação havia mulheres, e eram brancas, elas estavam fugindo. No meio daquela embarcação tinha uma criancinha de 5 anos de idade que colocou a mão dentro d'água, e Jacala viu uma coisa que nunca tinha visto. Ele queria provar aquele gosto diferente. Como é que seria o sabor de uma criancinha branca? E na hora que ele deu o bote, a mãe puxou a criança rapidamente e disparou contra Jacala um revólver. Deu 5 tiros muito rápidos que ele não conseguiu nem
Nem no balançar de uma cauda conseguia aquela velocidade. E uma delas tinha atingido ele no pescoço. E no meio disso, ele disse assim: venha cá, primo. E tratou o chacal como primo. E aí o chacal já ficou observando. Eu disse: olha, tá querendo me elevar demais, ele quer alguma coisa. Venha ver aqui, de repente a bala esteja aqui. E aí o chacal, muito mala, olhou assim e disse: olha, eu vou acreditar no Pai dos pobres, eu jamais iria duvidar disso. Ele disse: quer dizer que você vai ficar com essa informação de que uma mulher me feriu, foi o único ser que conseguiu me ferir no único momento em que eu não consegui a minha presa? Ele disse: esqueça, Pai dos pobres, está apagado, fez assim com o rabo, está apagada essa história, eu não vou lembrar jamais disso. Ele disse: pois bem, na mesma hora ia passando um trem em cima daquela ponte. E aí o Jacal olhou assim para cima e disse: tá vendo, ó, aquele touro grande deve ser uma raça nova de touro. Daqui uns dias ele pode cair aqui e aí eu estarei lá também. E aí, na mesma hora, o pássaro mororo olhou assim para o chacal, que olhou para ele também. E aí, eles sabiam que aquilo não era uma espécie de touro. Eles já tinham chegado muito perto, vendo que aquilo era um negócio frio e duro, de lata, de metal. Mas Jacala disse: o que é que vocês acham? Vocês acham que não é uma espécie de touro? E na mesma hora, o chacal disse: olha, veja bem, o que o Pai dos pobres disser para mim é. Mas diga o que é que você acha. Eu disse: não, eu concordo com você plenamente. Então, Pai dos pobres, me diga, quer dizer que você conheceu muitas coisas, já atacou, já teve muitas brigas, tem muita sabedoria? Eu disse: pois é, eu já vi essa aldeia desaparecer e surgir 5 vezes já. Certo? Conheci muitas e muitas estações e vocês vão morrer onde eu ainda vou permanecer por cá. Vou ver essa aldeia surgir mais 5 vezes pela frente, com as cheias e vazantes do rio. Mas tem uma coisa que ainda me assombra: a presença daquele menininho. Vez ou outra eu fecho os meus olhos e sonho com ele, me assombra aquela situação. E aquela foi a única situação que eu não consegui o que queria. E às vezes eu fico sentindo o sabor dele. Mesmo que eu estivesse cheio, sinto vontade de devorá-lo. E aí ele disse: agora respeitem o descanso dos velhos e doentes. Eu vou descansar um pouco. E na mesma hora o pássaro e o chacal se afastam. E aí Jacal sobe no banco de areia, põe as patazinhas para frente e começa a descansar. Mas aí o chacal percebe uma coisa diferente. Uma pegada diferente, que não era igual à pegada dos homens da aldeia. Era como se fosse de botas. E aí ele chamou o pássaro e disse: olha só uma coisa, olha para cá. Eu disse: o que é? Tem um homem branco pela área. Olha lá na frente, olha lá. Aí ele vê que em cima da ponte onde tinha passado o trem, tinha um homem com uma espingarda enorme apontado para Jacala. E aí o pássaro disse: você não vai avisar seu primo? Ele disse: de jeito algum. Um chacal jamais vale uma bala de uma espingarda. Vê que aquela coisa me acerta ali. E aí, no meio dessa história, eles escutam um homem dizendo: olha lá, olha a situação, ele está dormindo agora, de repente a gente consiga pegar ele. E ele apontou uma espingarda que era matadora de elefantes, que ela geralmente dava uma explosão. E tinha já uma outra preparada para atirar. Ele disse: eu estou com ele na mira. Ele disse: pois bem. Na mesma hora eles escutam um barulho tão grande que um diz pro outro, o pássaro e o chacal: nossa, será que aquela locomotiva caiu? Ele disse: não, isso foi só o barulho da espingarda. E quando olharam para baixo, Jacala tinha sido praticamente despedaçada em 2 pedaços, que uma bala pegou próximo ao pescoço e outra próximo à cauda. E eles desceram até lá, e aí o homem branco olhou assim e disse: olha, esse ser aqui me levou pelo menos 15 coolers. O que era isso? Eram os escravos, que os ingleses às vezes escravizavam aqueles povos lá. E com isso, ele disse: e certa vez quando eu era criança, um ser bem parecido com esse tentou me atacar, aos 5 anos de idade. E aí o nativo olhou assim e disse: mas por esse aí você vingou, ou seja, aquele homem que tinha atirado nele tinha sido aquela criancinha de outrora.
E aí vieram os nativos, tiraram a cabeça do crocodilo para um lado, disseram que a pele não ia servir porque tinha sido estraçalhada, e eles tinham um negócio de cozinhar a pele, tirar a pele da cabeça para aproveitar o crânio, certo? E esse foi o fim de Jacala. No meio dessa história, nós percebemos uma história um pouco fúnebre, como o próprio nome diz, e também que Jacala era um ser assim um tanto quanto cruel, que não se importava com quanto tinha comido, ele sempre estava pronto para matar e atacar indistintamente. E a moral da história é que a criança, certa vez que foi atacada, se tornou homem um dia e pôde também chegar de certa forma, vingar aquele ataque. Que não é lá uma coisa lá muito boa, mas essa é uma história de muito antigamente. Então, fica aqui a história de Jacala, o crocodilo, e como ele terminou. O meu forte abraço para vocês e melhor possível.